Bom dia para você que está aí conosco nessa manhã de quarta-feira. Agora são 10h30 e nós vamos começar Psicanálise de Boteco. Ou melhor, começar o capítulo deste livro que é, vamos olhar aqui direitinho, Amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não se quer. Quinto capítulo, nós estamos na reta final deste livro, aguardando a Greta para a gente começar esse bate-papo gostoso aqui. Se você não conhece esse livro e tem interesse em se aprimorar, ou melhor, conhecer melhor da psicanálise, nós recomendamos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aceitei, amiga, vê se deu certo aí. Agora vai. Hello! Bom Bom dia, dia! amiga! Tudo bem? Tudo e por aí? Também. Deixa eu colocar um apoio aqui, parece que tá baixo o meu celular. E Eu fui pegar minha aguinha, acabei de aí, chegar com a que água. loucura este capítulo. Eu gostei bastante dele. Também. Muito do que eu acredito. Também, exatamente isso, muito do que eu acredito, muito mesmo do que eu acredito, muito importante a Muito gente do falar que eu sobre ele. acredito. Né? Muito Então, eu legal. estava falando que amar é dar aquilo que não se tem a alguém que não se quer. E é uma visão Alguém que lacaniana, não né? quer, né? Alguém que não quer, isso. Isso. E é uma visão muito legal, né? Então, assim, Sim, e aí ele traz, gente, um bate-papo muito gostoso sobre essa questão do amor e da falta, né? Então, assim, eu sim. achei fantástica a leitura, né? E E aí, por onde a é gente vai, curtinho até vamos esse seguindo, capítulo, né? assim, ele é curtinho. Gente, você quer ir seguindo pela, pelas páginas? Porque ele começa falando um pouco do olhar do psicanalista também, né? O que, que é Uhum. essa história do que a gente encontra do analista também, né? Dentro do processo terapêutico, que eu achei super bonitinho quando ele fala sobre isso também, né? Sim. Que cada indivíduo é um ser isolado e a gente tem que entrar o olhar do terapeuta, né? O olhar de quem está ali na análise de o desejo de não saber, né? Eu acho tão legal isso, né? Assim, quando você começa a atender essa história de você não buscar, você não tá na expectativa de cura, né? Porque senão você se coloca no lugar superior, mas sim de mergulhar junto com o seu cliente nas descobertas deles, né? Então, que é diferente, né? E ele fala Sim. que esse é o amor, de certa forma, é um pouco do processo terapêutico. É E o é amor isso, né? A gente chamado de sente muito isso. transferência. Ele chama isso de transferência, mas não chega a ser a transferência em si, né? Quando ele fala sobre isso. Muito Não, legal. é, sim, não a transferência de colocar no outro, né? Não, Não de exatamente. transferir para o outro alguma coisa que você deveria ter vivido ou ter feito, né? É interessante a gente pensar que ele é um psicanalista falando sobre isso também, né? Que um analista não pode ter um companheiro silencioso. E às vezes a gente, Uhum. a psicanálise, aquela É muito psicanálise silenciosa, tradicional né? é super silenciosa, né? E a hora que eu li isso, eu falei, nossa, Então, né? né? Então achei muito legal, assim, né? Tem que ter essa coisa da paixão, do fogo, pela profissão, pelo aquilo que a gente faz, né? E não o desejo de curar o nosso cliente, e sim de mergulhar com ele no processo dele, e ele sim se descobrindo no processo. Então, quando o cliente fala, muitas vezes, né, dá esse feedback de que percebe que melhorou em muitas coisas, isso devido ao nosso trabalho, a primeira coisa que eu falo é que não, né? Que na realidade só existe movimento positivo dentro de um processo terapêutico porque o cliente se disponibiliza a fazer esses movimentos, né? E isso que é muito legal da gente entender, que E a por gente é isso, somente parte. e por isso que é tão importante
que a gente saiba do que está acontecendo com ele pela visão dele. Então, às vezes as pessoas, elas querem que a gente converse com a família, quer que a gente converse com os filhos, para conhecer o universo, como se fosse assim, ó, para você ver o que acontece comigo. Vai lá na minha casa para você ver o que acontece comigo. Vai lá na minha escola para você ver o que acontece comigo. Porque as pessoas às vezes têm uma necessidade de provar para o terapeuta que aquilo que ela está dizendo é real, porque se eu for lá eu vou ver que... Mas, na verdade, isso não importa para o terapeuta. Se essa visão de mundo é exatamente aquilo, se é o que eu penso que é a visão certa de mundo como terapeuta, né? Mas sim, qual é a realidade que ela enxerga, que essa pessoa enxerga. E é claro que a gente questiona o paciente para ver se ele não está com uma distorção cognitiva, se ele não está fora da realidade, se isso não é uma questão imaginativa. Claro que a gente questiona o paciente para dar consciência do que é real e imaginário, do que é distorcido ou não, mas mesmo assim ainda vai ser ele, na visão dele, e na percepção dele. Isso é incrível. Incrível, porque eu lembro que às vezes as pessoas falam assim, como que eu sei se você está mentindo, né? Eu falo, se o paciente estiver mentindo, tá tudo bem também. É problema dele porque também, a gente, e a gente vai trabalhar com aquilo que ele trazer. Sim, quando eu faço supervisão, né? Eu faço supervisões e às vezes os psicólogos ficam naquela coisa de será que é verdade o que ele está me falando? Será que eu tenho que falar com o marido? Será que eu tenho que falar com a esposa? Será que eu tenho que falar... Calma, não é nada disso, sabe? Você vai trabalhar com aquilo que ele está te trazendo. E aí, quando ele traz isso no livro, nessa visão do processo analítico, né? Que é esse amor chamado de amor de transferência, eu acho que é bem isso da gente se desnudar mesmo de todas essas questões e ficar com o que é. Né? Sim. Com o que ele traz, né? Com o que tá ali. Sim, porque tá ali. Eu acho importante a gente falar assim, que esse falar com a família, a gente faz esse movimento quando a gente percebe que existe alguma coisa que a gente pode ajudar o paciente falando com essas pessoas. Por exemplo, se esse paciente for um adolescente e tiver uma questão que ele não consegue contar para os pais, que ele não consegue falar para os pais, aí é diferente. Porque senão a gente não faz esse movimento. Quem está escutando aqui, a gente precisa entender que a extensão não é de curiosidade, não é... Tanto é que as redes sociais... eu tenho pacientes nas minhas redes sociais, pode ser que tenha até um paciente escutando esse episódio, né? Eu não escondo a minha vida, mas eu também não fuço a vida dos meus pacientes, porque eu não... e não porque se eu ver um story, se eu ver uma coisa, eu vou curtir, vou comentar, vou falar. Mas às vezes eu até brinco, vamos levar isso para a sessão. Dependendo do que tiver escrito lá. Né? Vamos levar isso para a sessão, né? Se for uma indireta, alguma coisa assim, eu faço um comentário. Mas eu não procuro informações porque eu quero as informações que essa pessoa me traz, porque E eu acho que tem tudo a ver com esse capítulo, porque o amor, ele deveria ser assim, né? O que o outro te traz e o que você pode dar ao outro, né? O que você consegue dar ao outro, sabe dar ao outro, quer dar ao outro e o que o outro quer te dar. Então, tem muito a ver com a relação terapêutica mesmo, né? Que é esse... quando a gente fala de desnudar, quando a gente fala de transparecer, nós estamos falando de conseguir ser quem você é naquela relação. E eu não sei você, mas eu sinto muita gente no consultório tentando passar pra gente uma pessoa que, né, igual quando a gente pergunta assim, e aí, como você tá? Como foi sua semana? O que você quer conversar hoje comigo? Minha semana foi maravilhosa.
A minha vida é incrível. Aí aproveita que eu lembrei de uma coisa. Eu sigo um psicanalista não, um psiquiatra no TikTok, que ele chama as pessoas para subir na live dele, para Legal. conversar. Depois eu vou pegar o nome dele certinho e passo, que eu até esqueci o nome dele agora. Não lembro agora, mas depois eu pego e passo. Porque faz pouco tempo que eu tô seguindo ele, mas eu tô entrando em todas as lives dele para ver. É muito legal que as pessoas sobem e trazem uma questão para conversar com ele. Que nem as minhas cartas sistêmicas que eu faço, a pessoa Isso. entra ali Só que na a hora. pessoa Sim, traz um problema que ela vive, um incômodo, sim. para tirar alguma dúvida ali com ele. Aí ele pega e dá cada uma que você... Então, aí um dia desse uma pessoa chegou e falou, né, assim, eu tenho ansiedade, mas eu já aprendi a lidar com essa ansiedade. Eu tô com minha vida está maravilhosa, mas de vez em quando eu tenho uma palpitação, uma falta de ar, não sei o quê, mas eu estou maravilhosa. Ele falou assim: não, você está em processo de negação. Na lata. Ele falou, não, mas com a maior educação. Ele falou, não, mas Sim. olha, na verdade, não é que você Isso é uma está negação. bem, você está num processo de negação. Você não, você sabe que você tem uma ansiedade, mas você quer dizer que você não precisa, não, tá tudo bem. Então, a gente vê isso no consultório, né? As pessoas chegarem, minha semana foi ótima, maravilhosa. Dali 5 minutos tá vomitando todos os problemas Chorando, da gente, vomitando, né? com raiva e tudo. E às vezes não chora, às vezes não vomita. Por quê? Porque fica querendo passar para o terapeuta essa Os meus, ideia eles de são. perfeito. Os meus hoje tá bem mais claros, assim, bem transparentes. Já chegam, se despeja. Blá, 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 blá. Com um tempo de terapia isso acontece, mas no começo não é fácil, não. Eu tenho, Ou antes até já mandando mensagem que o negócio tá pegando a eu semana. tenho um paciente atual aí que quase toda sessão eu pergunto, mas para que você está aqui mesmo? Ai. Uhum. Eu não sei, tá difícil de entender o que você quer com a terapia, porque Se tá tudo até bem, né? uma coisa que ele fala aqui no livro, não Se me lembro sempre em tá qual bom. capítulo exatamente, mas que ele fala assim, terapia não é ele não, desculpa, é a Melissa Fioravanti. Eu sempre confundo a Melissa com as coisas. Ela fala assim, terapia não é bate-papo, você não tá com a pessoa no boteco, não é bate-papo, então para com isso de ficar só conversando com o seu paciente. Sim. E é E aí, verdade. gente, nesse amar é dar aquilo que não se tem alguém que não quer, ele começa a entrar numa questão muito interessante nesses encontros humanos mesmo, nas pessoas dentro dos relacionamentos, né? O que seria isso, né? Eu achei assim muito legal e a gente percebe a dificuldade que existe entre casais com relação a isso, né? Que é abrir mão dos seus ideais, daquelas fantasias que você tem de um relacionamento perfeito, de um casamento perfeito, do marido perfeito, da esposa perfeita, do companheiro perfeito, e aceitar o outro como ele é. E aí eu acho isso incrível, porque a gente sabe que não é algo fácil quando você permite que o outro seja quem ele é e você faz esse movimento de realmente aceitar. Mas é o que eu acredito, foi aquilo que a gente falou logo no começo. É exatamente aquilo que eu acredito. Eu acredito que o amor é exatamente isso. Você você sabe que você tem seus ideais, suas fantasias, mas você fala, meu, não, eu quero viver a realidade, eu quero aprender junto, né? Então, assim, se você realmente falar, cara, isso é fantasia, o que é real? E olhar o seu parceiro, olhar, nossa, Gi, beijo, linda, que saudade de você. E abrir mão desses ideais, dessas fantasias que a gente tem, né? Porque a gente sempre fantasia um casamento perfeito, uma família margarina, isso aqui. Mas aí a gente não olha, e é isso que ele fala, que o amor é exatamente isso, quando você permite que o outro seja ele mesmo, ele próprio, e não de acordo com as suas fantasias. Né? E É um eu vejo processo, que né? é Esse um processo que a gente processo, precisa passar. e é um processo que não é um namoro, o começo de namoro que você vive. É um processo de você viver junto, sair da paixão, aspas, aquele período de paixão, que tá tudo lindo e maravilhoso, e você ficar com o que é real e passar pelas fases. Nós duas temos um casamento de mais de 20 anos aqui. Então, assim, é passar pelas fases, né? Porque o amor, ele amadurece, o amor é algo maduro.
E quando ele traz aqui sobre E é que quando eu dá achei. certo. É E é quando quando você dá percebe que o certo, negócio tá dando certo. né? Que você tá. É quando. E uma outra coisa forte que eu vejo que ele traz aqui, que é fantástico, é a gente lidar com as faltas que a gente tem, Sim. né? Que é entender que sempre vai E ter que falta. isso que eu ia falar. Nossa, cara, Sempre vai ter adorei isso. falta. Adorei esse capítulo, porque é isso, sabe? Então, a gente tem que estar com alguém que consegue lidar com as faltas. A gente Uhum. lidar com as nossas próprias faltas, o outro aprender a lidar com as faltas dele. E aí você cria uma relação de verdade, de amor. Porque quando ele Nossa, fala assim, ó, amar é dar aquilo que não tem e alguém que não quer, né? Alguém que não que é, não o amar é dar quer. aquilo que não se tem a alguém que não o Alguém que quer. não o quer. É. É, porque é importante a gente olhar bem para essa frase, porque é cultural, é a maneira como a gente é ensinado a amar, né? Que o que ele quer dizer é que você entra num relacionamento, seja ele qual Qual for, for. disposto a fazer aquilo que você não tem, aquilo que você não tem para dar. Juras de amor, né? Você jura tudo, sendo que você Você não tem aquilo. está disposto, disposta a mudar, a fazer, ir em lugares que você não frequenta, falar de Sim. formas que você não está acostumado a falar, Você muda seu assistir a jeito de estilos ser. de filme que você não faria se não estivesse com aquela pessoa, porque você quer convencê-la, porque você quer que essa pessoa deseje estar com você, queira estar com você, fazer parte da sua vida. E por que que a segunda parte dessa frase é alguém que não o quer? Porque o que as pessoas querem na realidade é o que você realmente é, e não a fantasia de um Não a amor. fantasia daquilo que você quis. E uma coisa que precisa ficar claro aqui, não é que esse movimento, porque assim, a gente acaba atraindo e ficando com pessoas que quer aquilo que eu estou oferecendo, Uhum. mas falsamente. Que, não sei se está dando para Não entender, vai mas durar que muito tempo, né? porque assim, a gente acaba atraindo ou ficando com pessoas que querem da gente coisas que nós não sabemos dar, e aquilo que a gente tem para oferecer não é o que, né, não é o que aquela pessoa que nós estamos escolhendo quer. Mas também, né, ela não quer aquilo que a gente tem para oferecer, às vezes até a pessoa aceita e quer ir, não sei o quê, mas Uhum. ela não conhece porque você está oferecendo outra coisa para ela. Está oferecendo o que você Não não é pode tão dar, você está real. se esforçando, né? Não é algo natural seu. Porque o que todo mundo quer, na verdade, é a verdade do outro. E Sim. se essa verdade do outro não for aquilo que ele deseja enquanto amor, enquanto pessoa, ele tem que encontrar outra pessoa e Aí não segue a vida, você se for né? se Segue de outra transformar forma. naquilo. Então, o grande X deste capítulo é a gente entender que a gente passa a vida se frustrando porque a gente Fica quer buscando a falta também, um né? amor que não é, Fica buscando que sempre uma coisa que não tem. É. sempre querendo oferecer algo que não tem, sempre esperando do outro Uhum. algo que o outro não pode dar, não tem para dar, Exatamente. porque é isso, sabe? A gente não tem para dar, então a gente fica se forçando naquela uma hora, isso e olha, gente, não tô falando de concessões, porque concessões a gente Não, faz, né? acordo dentro do relacionamento é diferente. A Não é isso. gente é, passa a fazer coisas das quais a gente não faria sozinho para ceder para o outro um espaço que ele quer, que ele deseja realizar, que Sim. ele quer fazer. Mas aí a gente aprende até a gostar de determinadas coisas, mas não é uma mentira. Você não está fazendo aquilo porque você quer convencer ou porque você está fingindo que Uhum. você gosta ou coisa do tipo, mas você concedeu, você deixa claro, né? Não é a minha preferência, mas eu faço isso porque você gosta. Então vamos Tudo lá, bem, isso a gente vou. faz também para agradar. O que ele traz aqui não é isso. O que ele traz aqui é a gente cria às vezes, né?
uma coisa que não é real, você não é aquela pessoa, você não tem aquele jeito, você não tem aqueles gostos, você faz tudo aquilo para convencer alguém. E aí isso também acaba chegando numa situação que ninguém dá conta. De Esse é o manter. ponto, ninguém consegue manter, né? E aí é muito interessante porque ele traz assim, né? O livro ele vai trazendo um pouco sobre essas questões e assim, cara, a gente tropeça, a gente erra, a gente tenta e é isso mesmo. Para o amor se aplica o mesmo, só amamos quando a gente sabe se machucar, quando a gente perde o medo de se machucar e a gente se coloca de novo e a gente vai tentando se envolver. Não existe amor perfeito, como a gente comentou no início da live. Não existe amor perfeito e a gente tem que aprender a lidar com as faltas. E o que me falta, ninguém vai preencher. Esse é o ponto, porque ele traz, como é uma visão psicanalítica, a gente sabe que as faltas que às vezes a gente leva para dentro dos relacionamentos são faltas da nossa criança, lá do nosso pai, da nossa mãe, da nossa história da infância. E aí a gente quer um marido, porque Compensar, né? às vezes a gente quer um marido porque a gente não teve aquele pai. A gente quer aquela esposa ou igual a mãe ou porque não teve uma mãe e aí quer que a esposa seja uma mãe. E aí a gente fica colocando, né, nas pessoas essas faltas e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Então, quando ele fala, nossa, eu gostei demais. Foi um capítulo que eu curti mesmo, sabe? Porque quando ele fala sobre a gente lidar com as faltas, a gente entender que sempre vão haver faltas, e você está no seu adulto entendendo isso, e aí você, sabendo que vai existir falta e que tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, e o outro no adulto dele entender que isso também faz parte, que isso também tá tudo bem, tá tudo certo, vocês conseguem olhar para o relacionamento de vocês de uma maneira madura. Aí vem o amor. Exatamente. Por isso que amor e Né? paixão são coisas São diferentes, né? coisas diferentes. E tem uma coisa que me pega bastante aqui nesse capítulo, me fez pensar bastante, né? Naquela frase que as pessoas usam muito, que é os opostos se atraem. E eu sempre complemento, mas não permanece. Porque aí, mas se completam, não sei o quê. Sim, gente, Cara, ser diferente faz parte da humanidade e a gente se completa nas diferenças. eu também tô amando, André, tô acreditando pelo convite. Que bom que você tá gostando da live, Pedro. Então, as diferenças nos completam, com certeza, Sim. né? O que o outro tem a oferecer diferente do que eu já tenho. Isso é importante para a nossa evolução e nosso crescimento. Mas quando eu falo de opostos e principalmente de valores, né? De valores muito Sim, diferentes, sim. é muito difícil Aí isso é dar difícil de dar certo, gente. certo. Muito, porque Exato. a pessoa ela vai ficar o tempo todo tendo que lidar com questões das quais ela não é desenvolvida para aquilo, não tem habilidade, não tem interesse, não acredita, né? É. Então, sim, terão questões que a gente vai precisar pensar muito bem para se conectar, para lidar, para dar certo, porque visões muito diferentes de mundo Quando a gente pensa em pode valores, gerar. quando você abre um ponto de vista diferente com o outro e sentir que o outro é diferente de ter valores que são muito diferentes, né? Porque os valores é a base, né? E cada um tem a sua, por isso não cabe julgar. Não tem Mas se valores. você É percebe, bom, é bom. exatamente, se você percebe que os seus valores são diferentes dos valores do outro, não, e aí entra um movimento que normalmente acontece nas relações, né? Porque quando eu percebo que aquela pessoa não me completa, eu fico, uau, como assim não me completa? Ah, ele é diferente, ai, que droga. Aí que começa a tentar fazer é controlar. É o que acontece Impor os normalmente no valores, relacionamento. né? Você começa a impor seus valores, você tem desejo de controlar o outro, você quer que ele faça Você do tem que seu ir na jeito, igreja você comigo. tem que começar a fazer tudo com ele, e aí, porque você está impondo uma forma que nem sempre é o que o outro está sentindo disso, né? E aí eu acho tão interessante isso, porque é o que a gente vê isso acontecendo em muitos casamentos também, né, Dani? Às vezes casamento de muitos anos, assim. Eu lembro de um caso que eu atendi recentemente, o ano passado, foi no começo desse ano, que mais de 30 anos de casado. E ela veio me procurar porque ela estava entrando na menopausa e tal, e
com uma questão muito assim, eu me anulei, eu me abdiquei de um monte de coisa da minha vida. Agora que os filhos cresceram, foram embora, cada um. Aí ficou ela e o marido, começou. Aí ela voltou para ela. E ela falou: caramba, eu vivi um casamento onde eu não sou eu. Olha que difícil, né? Por quê? Porque foi se anulando, porque foi se sujeitando a ficar de acordo com o outro, porque eu quero agradar o outro, né? E aí, quando eu falo que a responsabilidade é dos dois, é um pá, né, na cara. Mas ué, Sim, não tem. a responsabilidade Ninguém é é dos dois. vítima aqui nessa Ninguém é vítima situação. A aqui, gente se exatamente. coloca Você se nesse lugar. coloca, isso, você se coloca nesse lugar, e aí, a partir do momento que você tem consciência de, cara, o que, que eu faço com isso agora? E o final dessa história, desse caso, foi lindo, porque ela conseguiu trazer ele para uma conversa comigo junto, foi uma terapia de casal, foi super legal, onde ele também estava perdido. Ele começou a falar que estava pesado para ele também, né? E aí os dois começaram a se redescobrir de uma outra forma. E isso é maravilhoso, isso é muito interessante de entender que é possível. E só é possível quando a gente fica no nosso real, quando a gente assume as nossas faltas e o outro também, e aí você constrói junto algo, né? E você não está se anulando Ó, só para mais. as pessoas Entender aí. perceberem, né, refletirem aí, quando a gente diz assim, nossa, mas eu faço de tudo para a pessoa, né? Mas Não eu faço. tô sempre Ninguém fala isso, não disposta para a faz. pessoa. Mas, gente, é o que essa pessoa quer? É isso. Você está fazendo de tudo o quê? Ó, tem um livro maravilhoso. Ai, meu Deus, cadê? Agora eu preciso lembrar o nome do livro. Vivendo a Comunicação Não Violenta, Ah, tá. tá? No Do, CNV, Do do Marshall. Marshall, É, do CNV. CNV é muito legal. é. Tem esse autor é incrível, e ele fala uma coisa que faz a gente, um tapa na nossa cara. Aham. Que ele fala assim, necessidade é aquilo que o outro diz que ele quer de você, e não aquilo que você acha que ele precisa. Sim. E ele fala que a comunicação ela é violenta porque a gente oferece para o outro o que nós queremos E dar ao outro, não o que o outro e deseja. não o que o outro precisa ou deseja, Precisa, né? E ele até sim. fala de eu nunca vou esquecer um negócio, uma história que ele conta no livro, que eu até vou falar aqui, que tem muito a ver com a maneira como a gente se coloca na relação e no amor, né? Que Uhum. ele fala assim, o marido, ele estava chegando muito tarde do trabalho e estava com os exames, com os resultados dos exames tudo alterado, tipo triglicérides, Saúde. papapá, essas coisas, né? E a esposa, super preocupada com o marido, né? E virou para ele e falou assim: ai, você tá chegando muito tarde do trabalho, não tá tendo tempo para ficar com a gente, esses seus exames super altos, você precisa fazer alguma coisa, mas para cuidar dessa sua saúde e tal, Uhum. beleza. Passado uns dias, o marido se cadastrou numa academia. Academia. Começou a Uhum. sair mais cedo do trabalho e passar na academia e se cuidar. E aí continuava chegando praticamente o mesmo horário em casa. Aí essa esposa virou para ele e falou: nossa, mas amor, você tá, né, chegando tarde em casa, não tá se Tá cuidando. tendo Ele falou: mas tempo peraí, com a né? gente. Tipo, você Comecei falou pra que eu academia precisava me agora, tô cuidando de cuidar. mim. Você falou que você queria que eu me cuidasse. Eu fui me cuidar e aí, porque na verdade ela não estava conseguindo falar para ele o que Queria exatamente estava incomodando. ela, né? Ela Ela queria que queria ele mais ele. ficasse em Sim, casa, sim. que ele saísse do É. trabalho cedo e fosse ficar em casa com ela, ou até mesmo chamasse ela para fazer ir para academia. Então, Uhum. gente, as pessoas não vão adivinhar, por mais que a gente precisa ser É. claro, né? Precisa falar exatamente o que a gente espera da relação Eu amorosa, o que a lembrei gente espera dos de uma nossos coisa amigos. também. Senão as Pensando pessoas nisso. não vão fazer, gente. Não adianta. É. Eu pensei numa coisa, Dani, muito legal, pensando essa coisa da comunicação do casal, né? E essas formas de a gente demonstrar o amor e tudo, né? Vou pegar o livro Uma aqui. vez, é muito interessante isso, porque, por exemplo, sabe aquela coisa
sabe o pão de forma? Aí Ah, o que que tem? tem aquele primeiro pão que quase ninguém quer, Que todo mundo rejeita, né? Eu como, eu adoro. né? Então, tá vendo? E é muito interessante, porque uma vez eu vi um texto falando sobre isso, né? Que a esposa ia arrumar o café da manhã para a família e tal, e tirava aquele pãozinho, porque achava que o marido não queria aquele pão. E ela comia e ela não gostava. Ela comia aquele pão, aquele primeiro pãozinho, porque não queria desagradar o marido. Só que o marido, depois. Aí o texto fala que depois de muitos anos nessa parte da comunicação entre o casal, ele fala: Mas quem disse que eu não gostava? É a parte que eu mais gosto. Entendeu? Meu Ou seja, Deus! são falhas da comunicação, ruídos da comunicação. E aí eu falo: é muito interessante isso, Porque gente, a gente né? tenta adivinhar o outro. Não é? A gente A tenta gente adivinhar o precisa outro. falar aquilo que a gente sente e abrir ouvido e coração para ouvir o que o outro sente, da forma dele. E aí, quando ele traz isso no livro de você aceitar o outro como ele é, né? De Então, fato, com todas as aí eu nuances, quero colocar uma coisa permitir isso, que né? a gente precisa. Quem é o outro? Quem é você? Autoconhecimento, gente, É, conhecimento do outro é uma coisa muito importante. E as pessoas, elas acham que é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque elas não param para pensar na simplicidade que é perguntar para as pessoas do que elas gostam. Eu sim. vejo relacionamentos começarem das pessoas não saber nem o estilo de música, não Sim. entender, não conhecer a história de vida. Como que isso pode dar certo, gente? Como que um É. relacionamento pode dar certo se você não sabe os tropeços, se você não conhece a história, se você. É muito complicado isso funcionar, né? Uhum. Por isso que geralmente os relacionamentos que começam é, que a pessoa já vai morar com o outro com poucos meses, tende ao fracasso. Eu não estou dizendo que são todos, porque tem Que muitos vai que ser dão assim. certo, Porque né? tem gente que dá certo porque Que tá dá gente que afim de dá dar certo muito e busca para certo. dar certo. Mas por Isso. que que às vezes isso não funciona? Porque a pessoa casou, amigou, foi ficar com a outra pessoa naquele momento da Fantasia, ilusão, da ilusão. da paixão. E a É. paixão, ela ilude realmente a gente, porque a gente está ali nos hormônios, né? Nós estamos ali na atração química. E isso, claro, que pode gerar, né, um contexto do outro que é errado. E aí, você contou uma história, também quero contar uma, né? Agora veio tudo Ai, na minha cabeça. A vai história eu vindo. conto às vezes para os meus alunos, já contei em treinamento, que é uma história muito antiga. Eu nem lembro da onde que foi que eu vi. Eu lembro que era alguma coisa que a gente, quando a gente começou essa história de troca de e-mails, eu lembro, é tipo um conto que as pessoas enviavam naquelas mensagens de e-mail antigamente, né? Sim, sim. Que era assim, ó, que é assim a história. A mulher, toda vez que discutia com o marido, ela fazia um bolo de chocolate para eles comerem juntos e se resolverem, né? Uhum. Ela ia lá, fazia um bolo de chocolate daqueles que, gente, dá até água na boca, que é aquele Daqueles que com a ela cobertura de gostava. brigadeiro, sabe? Aqueles. Hoje eu imaginaria que seria aquele bolo que tem um cheio Ai, de calda do brigadeiro no meio, que se sim. abre assim, aquele bolo furacão, Vulcão. vulcão, isso, Vulcão. furacão, Vulcão. vulcão. Então, fico imaginando que a mulher fazia um daqueles bolos assim, né? E eles se sentavam à mesa e era meio que o momento do perdão da briga ali. Eles comiam aquele bolo com o seu cafezinho e tal. Um belo dia, numa dessas brigas, e o marido, né, comia o bolo e conversava e perdoava e era aquela coisa, né? E nessas brigas, assim, só um minutinho. Gui, fecha aqui a porta pra mim. E nessas brigas, assim, nessas discussões aí do casal, não tinha, não importava quem estava errado, se ela estava errada, se ele estava errado, assim, na Era o cabeça momento dela. de apaziguar. Ela queria resolver, então ela fazia o bolo. Aí um belo dia, numa dessas discussões, acho que a discussão já foi, passou do limite do casal ali, né? Foi uma coisa muito ruim. Ela fez o bolo, o marido sentou à mesa e comeu um pedacinho assim, ó, Pequenininho. tipo, pequenininho. Meu, essa mulher ficou maluca. Ela virou para esse cara e falou assim: O que está acontecendo?
A gente tá junto há não sei quantos anos. Toda vez que a gente briga, não sei o que, eu faço o bolo, você come, a gente conversa, fica de boa. Hoje você não tá nem conversando e come um pedacinho de bolo assim. Ele virou para ela e falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei. Tá Eu vendo? odeio bolo de chocolate. Exatamente, porque eu imaginei a hora que você contou a Eu história. odeio Exatamente. bolo de chocolate. Toda vez eu comi o bolo que você fez porque eu queria ficar de bem com Sim, você. sim. Porque eu queria. Olha o erro. O erro Falta de foi dela porque comunicação. quis resolver o problema fazendo uma coisa que ele gostava, sendo que ela não sabia se Não ele gostava. sabia se ele gostava. E E ele ele também de não errou falar quando não falou nunca para essa mulher qual é o que, que eu gosto, quais são os meus o que ele desejos. Se a gente realmente não fala o que a gosta. gente sente, Por que que a gente tem essa dificuldade de desagradar falar as do sentir. pessoas? E de falar do Ah, sentir, né? claro, a gente não precisa, toda vez que recebe um presente, virar para a pessoa e falar, não gosto disso. Não precisa ser desagradável, Não né? é isso. Mas se a pessoa está te dando uma oportunidade, se você está discutindo a sua relação, porque naquele momento você não ser verdadeiramente honesto. Sim. Olha, eu quero resolver o nosso problema, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Eu quero ficar numa boa com você, Claro. mas eu não quero receber. Logo no começo do meu casamento, o meu marido ia comprar presente para mim. Ele não me conhecia no casamento, não, Não no conhecia namoro. Ele não ainda. me conhecia direito e ele comprava umas coisas que, né? Eu já falei de cara, eu falei assim, olha, você quer uma ajuda para comprar meus Sim. presentes? Eu falo para você. Tanto é que a gente começou a meio que pedir o É, que você vai queria começando, ganhar. você vai E as nossas conhecendo, né? surpresas passaram a ser coisas do cotidiano, um chocolate, sabe? Um momento do vinho, um negócio assim que deixou de ser o presente em si, mas o momento, né? O O presente presente do momento. é o momento. Então, é isso, gente, sabe? É o que ele quer dizer aqui. Você não precisa oferecer para o outro aquilo que você não tem para dar, porque Sim. porque o que o outro quer é o que você tem para A sua oferecer, a verdade. sua verdade. A sua E se verdade. mostrar a sua verdade vai fazer o outro ir embora, É amém. porque não é para ser. Que Mas é ele vá, isso. É porque se muito ele não for agora, ele importante vai uma isso. hora. É muito importante a gente ser a verdade nossa, senão a gente não dá conta de sustentar. Senão fica um relacionamento pesado para os dois, é para os dois, não é para um só. Então, quando ele fala aqui no livro que você amar é perceber essas questões todas, de você se permitir o outro ser quem ele é, você se permitir ser quem você é no relacionamento, né? É onde a gente cresce, né? É onde o relacionamento pode dar certo. E eu quero levar essa questão do amor para outras esferas, porque ele fala de amigos, Sim, e sim. eu quero, como eu trabalho muito aqui com a questão do trabalho, da Uhum. carreira, é importante que a gente entender que a gente faz isso com o trabalho também, né? Também, Nos processos muito. seletivos, as pessoas treinam nas suas casas para ser, no processo seletivo, alguém que ela nunca vai ser no trabalho. Não adianta. Se Ela não é quer teu perfil, pra quê? convencer na entrevista que ela é o melhor candidato que aquela vaga pode ter, se na prática não vai ser isso que ela vai fazer. Quando alguém vira para mim e fala assim, me fala o que eu tenho que fazer para passar no processo seletivo, a minha primeira resposta é ser você. É a Seja você mesmo. primeira resposta que eu Sim, dou. sim. Você não tem que ser aquilo que a Se vaga moldar. precisa. A vaga precisa ser algo que se encaixa com o que você tem para oferecer ou pode desenvolver a ser, né? Então, Sim. a gente quer ter um amor ali, quer ter um trabalho, quer ter um amigo, que às vezes não é o que realmente a gente precisa, que Sim. vai dar certo, que vai nos fazer feliz, que vai, né? E aí as E é pessoas forçar uma frequentam barra, né? lugares, Você fica forçando uma barra às tentam, vezes. nossa, fazer faculdades das quais não tem nada a ver com, que nunca vai ter habilidade para fazer, porque não tem nada a ver com o seu, né, com então, gente,
toma muito cuidado, Ah, que as suas expectativas, elas estão sendo, né, deste amor, né? Ela tá, muitas vezes está sendo construída no amor do outro, na né? Porque expectativa também tem um do outro, peso na muito grande ideia de amor do na outro. ideia de Vamos amor, lá. né? Na Tem ideia de uma, amor do outro. sim, ou do que a gente pensa que o outro tem, Sim, né? Isso. sim. Tem uma coisa, a gente lida muito na clínica com o amor conto de fadas, né? A gente sabe que, infelizmente, a nossa cultura desenvolveu, principalmente as meninas, eu percebo assim, as mulheres, elas são muito iludidas com o príncipe encantado, com o amor conto de fadas, com Aham. ser tratada como princesa, Sim. né? E nós desenvolvemos muito isso por conta de quando a gente é criança, o pai e a mãe ficam, você é uma De princesinha, histórias você é que a gente ouviu falar. perfeitinha, né? Sim. E lógico que os contos mesmo que a gente assiste, que agora a gente sabe que tem todo um trabalho para corrigir, né, essa ideia porque o Felizes para Sempre, a gente não sabe o que dá no depois, né? A gente não viu essa Cinderela Não tem grávida um com processo. 5 filhos, trabalhando e estudando, né? Que nem Ai, a ai. minha amiga mandou um negócio para mim hoje, né? A Larissa, ela mandou uma coisa assim para mim. Eu gosto de estudar, eu amo estudar, eu só não gosto de estudar, trabalhar, cuidar de casa. Eu amo estudar, eu só não consigo fazer tudo isso ao Todo o mesmo tempo. resto, tudo junto. Então, gente, sabe, a gente Ai, ai. precisa rever os nossos modelos. E tem uma coisa, eu falei do Conto de Fadas, mas eu estava lembrando de uma coisa assim, né? Eu não me lembro como que é o casamento dos seus pais, né? Mas os meus pais e os meus sogros estão junto né, há muitos anos, muitos anos. E claro, tem seus Sim. perrengues, suas brigas, nunca foi perfeito. Mas esse modelo de pai e mãe, de casamento, às vezes pesa muito pra gente Claro, também, são os né? modelos, são os padrões que a gente tem de Que, modelo, é, né? Sim. que a gente fica, nossa, meus pais estão juntos até hoje, como que eu não posso ser. Que entra naquilo que a gente discutiu semana passada, do outro capítulo, né? Do pai que é bem sucedido e você não pode ultrapassar esse Consigo não merecer sucesso. ser algo mais. E aqui desse amor também cai nisso, né? Eu tenho que dar certo nesse relacionamento porque os meus pais deram certo, porque na minha família ninguém é separado, Tem né? muitas crenças. Tem. Tem Então a muitas crenças gente. que cabe aqui. Tanto daqueles, modelo de casamentos que deram certos, então o meu tem que dar porque é o modelo que eu tenho, e para esse ter que dar, eu me sujeito a várias situações como não ser eu mesma, né? E entra num processo aí de se anular, como tem o modelo do casamento que não deu certo, e E que aí também você a fica gente numa acha que a gente vai ser um situação, fracassado a ou que a vida toda, né? gente vai ser um fracasso a vida inteira, ou essa questão de fazer diferente é pesado para mim também. E aí você fica numa briga, né? Mas é muito legal quando a gente tem a consciência desses modelos e através da consciência dos modelos a gente vai se trabalhando. De aceitar cada um como foi, da forma que foi, e você vai fazendo do seu jeito. Porque tudo é influência, né, Dani? A gente tem influência de todos os Sim. lados, isso não E tem a como gente mudar. E a influencia, né? Então é gente isso, a vida influencia, é. Não é pra a vida gente é não ser iniciada influenciado. influenciando. Não, Eu até exatamente, é falo. entender que isso acontece. Eu sempre falo isso porque as pessoas, às vezes, elas não querem ser influenciáveis, né? As pessoas falam assim, eu não sou Mas influenciável. todos Mentira, somos. Todos mentira, somos, você tanto pode influenciadores não ser como Maria influenciáveis. vai com as É outras, você pode não fazer diferente, tudo o que os outros estão dizendo para você fazer. Mas nós somos influenciados o tempo inteiro em inconscientemente. qualquer, As tudo quanto é nossas lugar. escolhas são influenciadas. Então, não vem com essa. O que a gente precisa é aprender a ter consciência se o que nós estamos fazendo é realmente o que nós queremos fazer, ou porque a gente está querendo poupar alguém, que a gente está querendo Entender é, isso, né? em ser incluído num grupo. Então, os motivos que nos levam para. Por isso que não adianta, eu vou falar isso a minha vida inteira. A pergunta para que eu estou fazendo isso? É Para que pra eu quero sempre.
isso é fundamental, não dá sentido a tudo. Então, sempre, para que eu tô nesse relacionamento? Para que eu vim nessa Por que festa? eu tô fazendo desse Para jeito, que eu tô né? lendo esse livro? E, gente, essa pergunta nos permite deixar as coisas sem sentir que nós estamos abandonando, É, sem sentir que nós estamos desistindo. Porque não faz sentido nenhum você insistir em uma coisa que não tá dando certo para você, que tá te fazendo mal, que tá. E olha, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que eu sou a favor do divórcio, de você sair da faculdade, tá? Ixi, o próximo capítulo vai Né? falar sobre separações. É, Calma. não é exatamente, não é isso. Eu sou a favor da felicidade. E Sim, eu sou claro. e eu sou a favor da consciência. Se as coisas não estão dando certo, você não precisa jogar fora. Reveja o que É. você consegue aceitar disso, né, o que você tolera, o que você não tolera, o que você faz a sua listinha aí Aprende a para falar você e ver, conversar sobre tudo isso, né? né? Porque quando as pessoas vão desistir da faculdade nos últimos anos, a faculdade tem 5 anos e a pessoa está lá indo para o quinto e ela vem conversar comigo, eu falo assim, olha, será que neste momento é a melhor coisa que você Agora tem a é hora de fazer? desistir. Qual é o Mesma grau de, coisa os casamentos, mesma coisa os namoros, qual é mesma o coisa. grau de sofrimento? O que que você está passando? Vamos entender isso antes de, né? E às vezes a pessoa completa o 5º ano, vai para outra coisa, mas se o sofrimento for maior, claro que não interessa estar no 5º ano, tá? Não tem que terminar uma coisa só porque você começou. Então é muito importante a gente entender isso, porque aquele último ano também pode acabar com a tua vida. Pode fazer você, né, se tornar a pior pessoa do mundo, tá? Ou não, Então ou não. precisa sim refletir para quê, o que que é suportável, o que que eu poderia mudar para não desistir de tudo a todo momento, mas pode desistir sim, tá, Vamos gente? finalizar o capítulo, eu vou ler a página 191 e a página 132, só para a gente finalizar mesmo, tá? Então, Sim. a nossa maior dificuldade, porém, é identificar o que falta. E como consequência desse entendimento, aprender a lidar com ela, para então ser capaz de amar. Trata-se de abrir espaços dentro de um interminável vazio. Isso é amor. E para fechar, eu achei tão bonitinho um poema da Rupi, que Uhum. ele fala assim, lindo, né? Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você. Porque nós dois botamos fogo em tudo. Ai, Muito gente, acho bom, tão bonitinho. muito Ó, gente. bom, muito bom. Né? Então, Semana cuidado que quando a vem, parte gente. bônus, para a gente É o encerrar o último, gente, livro sobre as separações no no campo dos campo dos afetos. afetos. Livro É isso mesmo. incrível. Olha Aí, lá. semana que vem, a gente conta o nosso próximo livro, já sabemos Sim, qual já é, mas sabemos qual vai ser. vamos deixar É aí, isso. tá? Livro maravilhoso, quem não conhece, quem não leu, pode ler, que é interessantíssimo. Gente, muito É legal, isso. amiga. Um beijo e um queijo para Gente, você que ficou conosco aí. Muito obrigada. E até a próxima até quarta semana que vem. na live do Tchau, livro. gente.